Olá pessoal do segundo ano, aqui o professor Demilson Pereira Ribeiro. Vamos iniciar o nosso plano de estudo tutorado do segundo bimestre, então o volume número 2 do ano que nós estamos, o ano de 2021. Nosso primeiro plano de estudo tutorado, PET volume 1 do primeiro bimestre, nós desenvolvemos todas as atividades e fizemos também o plano complementar. Vamos continuar com a mesma metodologia de trabalho, pessoal. Desenvolver a explicação do conteúdo, fazer as atividades e trabalhar também os mapas mentais, porque os mapas mentais desenvolvem bem a criatividade de vocês. Sempre que puderem, eu peço para vocês que ainda, se tiver alguém que ainda não me adicionou no Instagram, adicione lá no Instagram, Cursinho Aprovação. É o Instagram que eu uso para divulgar os mapas mentais de vocês. Lembrem de fazer a inscrição no canal de aulas, nosso canal aqui, o Gramaticalizando. Se tiver alguém também que não fez a inscrição, que vocês possam me ajudar aí a contactar essa pessoa e a divulgar. Pessoal, então nosso plano de estudo tutorado do segundo ano, volume 2, tem o seguinte sumário. Nós temos 6 semanas que nós vamos trabalhar aqui a nossa língua portuguesa. E depois o PET complementar, nós vamos ter mais 4 semanas. Então, esse segundo bimestre, nós vamos trabalhar 10 semanas, ok? Nessa primeira semana, nós voltamos aqui ao tema dos gêneros textuais. E nós vamos trabalhar um gênero textual muito específico aqui, que é a lei. Depois nós vamos continuar trabalhando ele na segunda semana e nós vamos trabalhar a Constituição, muito usada, como eu já situei vocês no primeiro bimestre, para citação, argumento de autoridade na redação do Enem. Na semana 3, nós vamos trabalhar o gênero literário romance. Na semana 4, a gente começa a trabalhar um conteúdo de gramática muito importante, que é a concordância verbal e a concordância nominal. Na semana 5, a ficha catalográfica, a referência bibliográfica. Na semana 6, nós vamos trabalhar o gênero conto, que aí eu quero recordar com vocês também alguns elementos que nós já trabalhamos no primeiro ano. A gente faz uma revisão, tá certo? Bom, então nessa semana 1 aqui do PET volume 2, do nosso plano de estudo tutorado volume 2, o que nós vamos trabalhar? O eixo temático nosso é a compreensão e produção de texto. O tema nosso, nós estamos aqui nos gêneros textuais, compreensão, produção, circulação e recepção de texto. As habilidades que vocês vão desenvolver são considerar os contextos de produção, circulação e recepção de texto, na compreensão e produção textual, produtiva e autonomamente, reconhecer o gênero de um texto a partir de seu contexto de produção, circulação e recepção, reconhecer o objetivo comunicativo, a finalidade e a função sociocomunicativa de um texto ou de um gênero textual. Quais são os conteúdos relacionados? São os que mais aparecem no vestibular e no Enem, que é a leitura e a interpretação de texto. Então, sempre fique de olho aqui nessa ficha inicial que nós fazemos aqui, né? Que é uma pequena ficha resumo que a gente faz aqui para poder identificar o que nós vamos trabalhar durante a semana. Então vamos iniciar aí, pessoal. Tema da nossa aula, gênero textual e aqui a lei. Bom, nós estamos iniciando mais uma vez o plano de estudo tutorado. Aqui nós estamos dessa vez no segundo bimestre do nosso ano letivo. Esta é a nossa semana 1, primeira semana, que nós iremos estudar o gênero textual, que é de suma importância na nossa sociedade, que é a lei. Sendo que nós, como vocês bem sabem, estudam em filosofia, sociologia, geografia e história, nós vivemos o Estado Democrático de Direito, onde nós temos aqui o império da lei. Para isso, você irá analisar o trecho de lei e reconhecer algumas características do gênero. Temos aqui uma breve apresentação. Antes de entendermos como uma lei é estruturada, precisamos saber como ela é criada. De modo geral, pessoal, as leis elas são criadas por representantes do poder legislativo, ou seja, deputados federais, deputados estaduais, vereadores, e devem ser sancionadas, é a palavra correta, pelos representantes do poder executivo, ou seja, presidente da República, governadores e prefeitos. Após aprovada e sancionada, a lei se torna obrigatória naquele território. As leis pertencem à esfera jurídica e o seu texto segue, na maioria das vezes, uma estrutura comum. Vejamos como pode ser estruturado o texto de uma lei. Bom, no gênero textual lei, a primeira coisa que nós temos é a identificação.
Veja que aqui nós temos uma lei que ela foi promulgada pela Presidência da República, a Casa Civil. Na palavra-chave aqui, identificação, nós encontramos o brasão, que está ali do lado, o nome do órgão que sancionou aquela lei, e além disso deve haver o nome e a data de publicação da lei. A ementa, que é outra palavra-chave importante, para que serve a ementa, gente? A ementa é a descrição da lei, é o resumo do que ela trata. Após essa parte inicial, temos o conteúdo da lei, ou seja, aquilo que o texto está regulamentando. O conteúdo ou corpo da lei pode ser organizado da seguinte forma. Primeiro, nós temos os títulos. Então, aqui no caso da Constituição, nós temos o título 3, que é da organização do Estado. O título, no texto da lei, é um agrupamento temático mais amplo. Nós temos depois o capítulo, e aqui nós temos o capítulo 5 do Distrito Federal e dos Territórios. O capítulo no texto da lei, gente, é um afunilamento da temática expressa no título. Então, nós temos o título, que é mais abrangente, abaixo do título nós temos o capítulo. Seção, pessoal, ainda dentro da Constituição, nós temos a seção 1, que trata exclusivamente do Distrito Federal. Então, o que quer dizer a palavra-chave seção? Seção é a parte mais específica contida dentro daquela temática. Além dessas, uma lei ainda pode apresentar mais divisões, que vão organizar a leitura e a compreensão de quem estiver lendo ou procurando uma informação dentro do texto da lei. Vejamos como que continua essa divisão. Primeiro, nós temos os artigos. Artigo 1º, artigo 39. Os artigos são numerados de forma sequencial em algarismos arábicos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, sucessivamente. Entre o primeiro e o nono artigo, é muito importante que vocês observem, a numeração costuma ser ordinal. Então, eu tenho o artigo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º. Quando passa para o 10, aí eu vou falar artigo 10, 11, 12, 13, 14. Então, numeral ordinal de 1 a 9 e numeral cardinal, sequência de 10 em diante. Os artigos, eles podem ser divididos em parágrafos, olha a palavra. O parágrafo, ele pode ser único, eu vou ter parágrafo único, ou então de maneira que nós possamos ordená-los, né, usando os numerais ordinais. Então, parágrafo 1º, parágrafo 2º. O artigo, ele pode ter apenas um parágrafo, é o que nós denominamos de parágrafo único. Se estiverem múltiplos parágrafos presentes no artigo, eles serão designados pelo símbolo que está aqui, que é um S sobre outro S. Esse símbolo ele foi criado pelos monges copistas e significa signum sessionem, sinal de divisão. Vem do latim antigo, seguido da respectiva numeração. Incisos, pessoal. No caso do artigo aqui da Constituição, nós temos inciso 1, a soberania, inciso 2, a cidadania. Os incisos, eles são simbolizados por algarismos romanos. Os incisos, eles podem ser divididos nas alíneas. As alíneas são as letras, o uso das letras. E aí nós vamos ter, as alíneas estão simbolizadas por letras minúsculas, muito cuidado com essa convenção gramatical aqui, você tem que respeitar, e são subdivisões dos incisos. Nós temos, por último, a assinatura. No caso da Constituição, o presidente da Assembleia Constituinte, em 5 de outubro de 1989, foi o digníssimo deputado Ulisses Guimarães. Após todos os artigos, parágrafos, incisos, alíneas que compõem uma lei, encontramos a assinatura do chefe do poder responsável por ela. Vamos trabalhar um pouco as nossas atividades, então? Então, estamos aqui nas atividades. Agora que você sabe a estrutura utilizada pela maioria das leis existentes em nossa sociedade, iremos fazer algumas atividades que ajudarão a ler e compreender melhor essa espécie de texto. Número 1 fala o quê? Leia esse trecho da Constituição e responda o que se pede. Bom, nós estamos aqui no artigo 3º da Constituição, que diz: constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Primeiro objetivo, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Segundo, garantir o desenvolvimento nacional. Terceiro, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais.
promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. No Brasil, quando vemos pessoas vivendo na extrema pobreza e aumentando a desigualdade social, podemos afirmar que qual inciso dos apresentados anteriormente está sendo ferido? Justifique a sua resposta. Poxa, gente, aqui dá para ver claramente que o inciso que está sendo ferido é o inciso 3, que fala em erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. O Brasil não é um país pobre, não é um país de muitas riquezas, mas é um país muito injusto e desigual, com muitos pobres passando fome mesmo no nosso país. Número 2 aqui, pessoal. Agora iremos ver um trecho da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é a lei que regulamenta a educação no Brasil. Texto 1, texto 2 para responder. O que tem no texto 1? Maria é a personagem do nosso estudo de caso. É uma garota de 11 anos que mora em uma área rural. Maria nunca frequentou a escola, pois a distância é grande e não há como ela chegar na escola. Aí vem o texto 2 e pede para vocês analisarem. Texto 2. A educação é dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. O artigo 3º diz que o ensino, veja a diferença, educação é uma coisa, ensino é outra. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Quais? Primeiro, o princípio da igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Segundo, o princípio da liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Terceiro, o princípio do pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. 4. O princípio do respeito à liberdade e apreço à tolerância. Levando em consideração a situação hipotética que nós apresentamos ali no texto 1, e tendo como base o trecho da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, presente no texto 2, escreva um parágrafo dizendo: o direito de Maria foi ferido. Justifique a sua resposta utilizando a Constituição. Então eu só dei uma ideia aqui e quero que vocês desenvolvam. Primeiro, o direito que foi ferido é o do inciso 1º do artigo 3º. De acordo com esse inciso, Maria deveria ter acesso a condições para acessar e permanecer na escola. Como é visto no texto 1, Maria não tem isso, e nem a escola. O governo deveria providenciar alguma forma de política pública para ajudá-la, e no entanto o governo não faz isso, né? Isso naturalmente faz com que ela perca todo o seu direito à escola e à educação. Bom, pessoal, terminando aí as nossas atividades, eu quero que vocês essa semana desenvolvam um mapa mental com o conteúdo da aula. O que seria o nosso mapa mental? Gênero textual. Agora, ao invés de gênero textual, relato pessoal, nós vamos ter gênero textual. Aqui o nosso gênero é a lei. Ainda continuo usando o exemplo aqui da Esther, do Hélio, mas tem muitos exemplos aí para a gente seguir. Essa é a nossa aula, pessoal. Espero que vocês tenham prestado atenção, se dediquem mesmo, lembrem de fazer o mapa mental, tá joia? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.